Bom dia ao povo de Contagem. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Povo de Contagem, é tempo de arrependimento, é tempo de se arrepender dos pecados e de se voltar para o Senhor Jesus Cristo. E eu não estou aqui falando de placa de igreja, religião ou denominação, mas estou falando acerca do Filho de Deus. É tempo de arrependimento. Se arrependa dos seus pecados enquanto você ainda está vivo. Essa palavra arrependimento não é um sentimento, mas uma mudança de mente, de coração e de vida, uma mudança radical. Talvez você esteja vivendo uma vida, está numa rota que vai te levar à destruição e à condenação eterna. É tempo de mudança, é tempo de arrependimento. A palavra de Deus diz, Atos capítulo 3, a partir do versículo 19, convertei-vos, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que os pecados vos sejam cancelados. Arrependa-se enquanto é tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Jesus Cristo está voltando. A vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Eu vi um vídeo esses dias, e ali nesse vídeo, o conteúdo dele dizia que querem colocar o chip em todos os seres humanos até 2023. Querem marcar as pessoas com esse chip. A pessoa que receber essa marca, esse sinal, ela vai ser encontrada aonde ela estiver. A palavra de Deus diz, Apocalipse capítulo 13, nesse capítulo tem 18 versículos. Ali está falando de duas bestas, ou seja, o anticristo e o falso profeta. Quando você chega no versículo 16 de Apocalipse capítulo 13, diz: faz que a todos, ricos e pobres, livres e escravos, seja posto um sinal na mão direita ou na testa, sem o qual não poderá comprar ou vender. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não fala de chip, mas fala de um sinal, de uma marca. E está acontecendo. Quando você chega no capítulo 14 de Apocalipse, diz que quem receber esse sinal está marcando o seu destino para o lago de fogo e enxofre, para a condenação eterna. Entenda, sem essa marca, você não compra, você não vende, você não trabalha, você não aluga casa, você não faz nada.
Porém, quem recebe, sela o seu destino para a condenação eterna. Escute, povo de Contagem, é tempo de arrependimento, é tempo de se arrepender e se voltar para Jesus. A palavra de Deus diz: Mateus capítulo 24, que a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, seria comparado aos tempos de Noé e aos tempos de Ló. Um aumento do pecado, da iniquidade, da violência, do assassinato, do adultério, da prostituição, o aumento do pecado. Como é que vivia o povo de Noé? Vivia mergulhado na maldade, no pecado, nos prazeres. O povo, a época de Ló, em Gênesis capítulo 19, do mais moço ao mais velho, eram homossexuais. Está lá em Gênesis 19. Chegou ao ponto, ao absurdo de quererem abusar, estrupar dois anjos que visitaram a Ló, sobrinho de Abraão. Gênesis 19. Estamos vivendo pior que Sodoma e Gomorra. Os valores estão sendo invertidos. Portanto, você que está me ouvindo na manhã do dia 5 de julho de 2022, terça-feira, arrependa-se enquanto é tempo. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus diz: Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a palavra da profecia e as guarda, as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Escute, Jesus Cristo está voltando. Em Mateus capítulo 24, no sermão escatológico do Senhor Jesus, falou que o pecado aumentaria, o engano religioso ia florescer, ia aumentar. Muita gente distorcendo a palavra para arrecadar dinheiro, esses aí são os falsos profetas, falsos mestres. Jesus falou que o engano religioso ia aumentar. E diante disso, eu não vim aqui pedir o teu dinheiro. Eu não viso dinheiro, eu viso almas. Então eu não vim aqui para te condenar, apontar o dedo para você, mas eu vim aqui te avisar, te alertar, te orientar segundo a palavra de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus. Não endureça o seu coração pelo engano do pecado, pelos prazeres desta vida, pelas ilusões deste mundo, pois tudo passará. Dê crédito à palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, nesse capítulo 24 do sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo, falou que haveria guerras. Estamos tendo guerra na Ucrânia. Será que você não está
percebendo os sinais da vinda de Cristo. Tivemos Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra Civil, Guerra Urbana. Jesus falou que haveria guerras, rumores de guerras. Jesus falou que haveria fomes. Escute com atenção: mais de 1 bilhão de pessoas passam fome no planeta. O emprego a cada dia, o desemprego a cada dia aumentando, e vai piorar. A palavra de Deus é a única verdade absoluta do planeta Terra. Creia na palavra. A palavra de Deus é a verdade. Dê crédito à palavra de Deus. Jesus falou que haveria terremotos, terremoto no mundo inteiro. Jesus também falou em Lucas 21, no seu sermão escatológico, que haveria tsunamis. Em 2011, no Japão, milhares de vidas foram ceifadas devido ao tsunami. A palavra de Deus é a verdade. Não desconsidere, não despreze a palavra de Deus, porque se você desprezar a palavra de Deus, você vai pagar um preço muito alto. Sabia disso? Você vai pagar um preço muito alto. Se você morrer desprezando a palavra de Deus, sabe qual é a recompensa que você vai receber? A condenação eterna. Se você desprezar, não precisa você declarar com a boca que despreza a palavra de Deus, com as suas atitudes. Quando você está na prostituição, no adultério, na bebedeira, fumando cigarro, cheirando cocaína, fumando maconha, você está desprezando a Jesus e a sua palavra. O preço vai ser alto demais. Uma eternidade condenado num lugar onde é escuridão, fogo que não se apaga, vai sofrer consciente, dores, sofrimento e angústia. Não estou te colocando medo aqui não, estou te avisando. Isso aqui é um alerta. Só estou te alertando. Aonde é que você vai passar a sua eternidade? Você já parou para pensar nisso? Muita gente enganada, pensando, morreu, acabou. Pelo contrário, morreu, iniciou-se a eternidade. A morte é a porta para a eternidade. Onde é que você vai passar a sua eternidade? Se você descer a sepultura hoje, a minha palavra é de arrependimento e salvação. Mas Jesus, o único caminho para a salvação é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Entenda, somente o Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Jesus,
pode te livrar da condenação eterna. Como? Você se arrependendo dos seus pecados, renunciando o mal, os prazeres desta vida, renunciando, abandonando, deixando de lado as drogas, o álcool, a prostituição, a mentira, abandonando, se arrependendo, mudando de vida. E aí você recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. João 1,12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos o receberam. Você tem que receber a Jesus como único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, obedecer a sua palavra, e aí sim, você vai ter direito a herdar a vida eterna, direito à salvação eterna, direito ao livramento da condenação. Ouça com atenção. Se volte para Jesus, para o Filho de Deus. Você que está me ouvindo na manhã dessa terça-feira, Jesus morreu por você na cruz do Calvário, para que você não fosse para esse lugar de condenação. Arrependa-se. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Jesus falou em João 10,9: eu sou a porta, quem entra por mim salva-se-á. Porta me diz de saída para a salvação eterna. Entre por essa porta que é Jesus Cristo. Deixa Jesus habitar na tua vida, no teu coração. Não seja rebelde. Não endureça o seu coração ao convite de Jesus. A palavra de Deus diz, Jesus te convidando, Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas. Não recuse o convite de Jesus, porque se você recusar, se você desprezar, sabe o que você vai colher? Vai colher desprezo, vai colher condenação. Essa é uma palavra de alerta para você pensar na vida que você tem levado. A palavra de Deus diz, Provérbios 14:12: há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. A pessoa pensa que está num tremendo de um caminho, do álcool, do tabaco, das drogas, da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo, do assassinato. Todos esses caminhos vão te levar à destruição e à condenação eterna. Pense bem o que você está fazendo com a única vida que Jesus te deu. A palavra de Deus diz, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Salário me diz de recompensa. Recompensa para quem vive no pecado, para quem vive na desobediência, recompensa para quem vive na rebelião contra Deus. É a morte.
a segunda morte, a condenação eterna. A recompensa para quem vive no pecado é a condenação eterna. Mas o texto não termina aí. Mas o dom gratuito de Deus, dom presente, é a vida eterna, a salvação, o livramento da condenação. Por isso, estou te orientando nesta manhã. Deixa Jesus habitar na tua vida. Deixa Jesus te libertar do álcool, do cigarro, da maconha, da cocaína, da prostituição, do adultério, da mentira. Deixa Jesus te libertar. O inimigo de nossas almas, que é o inimigo derrotado, que é o diabo. O diabo foi derrotado na cruz do Calvário com o poderoso sangue de Cristo. Mas esse inimigo derrotado vai fazer de tudo para levar o maior número de pessoas com ele, porque ele já está condenado, já está sentenciado, e ele vai fazer de tudo para levar o maior número de seres humanos com ele para o lago de fogo e enxofre. Ele trabalha com uma arma chamada sedução. Sedução significa o ato de atrair para o mal. É o que ele tem feito. O inimigo de nossas almas, ele é escravizador. Ele escraviza as pessoas no pecado. Mas Jesus Cristo é o único e suficiente libertador. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36 diz: se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer te libertar dessa vida de escravidão, desse cativeiro do pecado. Basta que você aceite. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus todo dia tem batido a porta do teu coração. Ele quer ter comunhão contigo. Jesus quer ser teu amigo. Ele quer o teu bem. Jesus quer passar a eternidade contigo no céu. Mas você quer passar a eternidade com Ele no céu se você está na prática do pecado? Está indicando que você não quer. Se você se deleita nos prazeres deste mundo, você está sinalizando que não quer passar a eternidade com Jesus no céu. Porque se quisesse, você permitiria que Ele te libertasse desses vícios, dos pecados. Pense bem, não existe purgatório. Purgatório é uma mentira do diabo, mentira da Igreja Católica. Purgatório significa um lugar para expurgar os pecados. Mentira! Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, como diz as Escrituras, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus já pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, uma única vez. A palavra de Deus diz, João 19:30, Jesus falou: está
consumado. O que é que isso significa? Que o plano da salvação está completo, perfeito. Não precisa fazer mais nada. Jesus Cristo já fez o que precisava ser feito. Agora, você vem agora a receber a Jesus, aceitar, fazer a sua vontade, se arrepender. A vontade de Jesus para a tua vida. Primeira carta aos Timóteo, capítulo 2. Primeira aos Timóteo 2,4 diz: o desejo de Jesus Cristo é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo de Jesus é que você venha a ter um relacionamento com Ele, de comunhão, que você conheça a verdade, e a verdade está aqui, a Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus, leia os Evangelhos, leia todo o Novo Testamento. Aqui está a vontade de Deus para a tua vida, a palavra de Deus. A palavra de Deus contém a vontade dele para a tua vida. Em Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Olhe o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Ele morreu por você, porque Ele quer passar a eternidade contigo no céu. Mas você quer isso? Pense bem o que você está fazendo com a sua vida. Toda atitude tem uma consequência. Olha o que aqui diz Apocalipse 21:8. Escute com atenção. Não vim aqui te julgar, te condenar ou apontar o dedo. Vim aqui te orientar, te avisar, através da palavra de Deus. Eu estou abrindo a Bíblia aqui, ó, e lendo para você a palavra de Deus para a gente meditar. Apocalipse 21:8 diz: quanto, porém, aos covardes, quem são os covardes? São aqueles que não querem ter compromisso com Deus, tem vergonha. Em outras traduções, medroso, tímido, covarde, que não assume a sua identidade como cristão, tem vergonha de dizer que é cristão. Então a Bíblia nomeia de covardes. Quanto, porém, aos incrédulos, quem são os incrédulos? Os ateus, que não creem em Jesus e na palavra de Deus. Quanto, porém, aos abomináveis, quem são os abomináveis? São aqueles que praticam o pecado contrário à natureza de Deus. Homossexualismo é abominável aos olhos de Deus. Levíticos 18 diz: o homem que se deita com outro homem comete abominação. Lesbianismo é abominação aos olhos de Deus. Incesto, relacionamento íntimo de pai com filha, de mãe com filho, é abominável aos olhos de Deus. E todo aquele que pratica o pecado é abominação. Pedofilia é outra abominação aos olhos de Deus.
Quanto aos assassinos, assassinos são aqueles que recebem uma recompensa em dinheiro para ceifar, matar a vida dos outros, com arma branca, com revólveres, ou aquela... Ou quando a garota tem uma vida de promiscuidade e tem uma gravidez indesejável e aborta, é também nominado de assassino, matando o feto que está no seu útero. Assassinos que não se arrependerem antes de descer à sepultura vai ser condenado. Quanto aos impuros, ou seja, aqueles que praticam a imoralidade sexual, a prostituição, a fornicação, é a pessoa que tem relação íntimas com várias pessoas sem o compromisso do matrimônio. A Bíblia nomeia de prostituição, fornicação, impureza. Quem não se arrepender vai herdar a condenação eterna. Escute com atenção, isso aqui é um alerta da palavra de Deus. Quanto aos feiticeiros, aqueles que mexem com macumbaria, feitiçaria, magia negra, que faz despacho em encruzilhada, se não se arrepender, a recompensa é a condenação eterna. Quanto aos idólatras, quem são os idólatras? São aqueles que se ajoelham diante de imagem de escultura para fazer petição. A Bíblia chama de idolatria. Também tem a idolatria do futebol. Jogadores de futebol são ídolos. Se você adora ídolos do futebol, você está em pecado de idolatria. Ídolos da política, tem gente que adora político. A palavra de Deus diz, Isaías 42:8, Deus não divide a sua glória com a imagem de escultura, Deus não divide sua glória com ídolo nenhum. Ou Deus está em primeiro lugar no teu coração, ou Ele não está em lugar nenhum. Deus não aceita segundo lugar na vida de ninguém. Idolatria é pecado. Tem gente que adora a esposa, é pecado. A esposa adora o marido, é pecado. Os pais idolatrando o filho, é pecado. Idolatria é pecado. Os idólatras que não se arrependerem antes de descer à sepultura vão receber como recompensa a condenação eterna. Estou lendo para você Apocalipse 21:8. E a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mentiroso! Quem são os mentirosos? A Bíblia diz, João 8:44, diz que o diabo é o pai da mentira. Então o mentiroso é filho do diabo.
Quem ama e pratica a mentira se parece e é filho do diabo. O mentiroso que não se arrepender vai herdar, vai ter a recompensa, lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu estou te orientando segundo a palavra de Deus, não estou te colocando medo. Isso aqui é um alerta, uma orientação. Talvez você esteja caminhando a passos largos para o lago de fogo e enxofre. É isso que você quer? É isso que você quer colher para a tua eternidade? Pense bem. Eu estou te orientando segundo a palavra. Povo de Contagem, é tempo de arrependimento. A palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. É tempo de arrependimento. Deixa Jesus habitar na tua vida. A vontade de Deus para a tua vida. Escute com atenção. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que você abandone o pecado, os prazeres desta vida e viva em santificação. Ou seja, afastado do erro, dos prazeres. Vive uma vida santa, pura, reta, diante do Deus Todo-Poderoso. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. A santificação, que vos abstenhais da prostituição. Outra vontade de Deus para a tua vida. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, priorize a palavra de Deus, priorize a Jesus. Amém, pastor. Priorize a palavra de Deus, priorize a Jesus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Outra vontade de Deus para a tua vida, Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, ou seja, não se amolde, não se conforme. Porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Se todo mundo está bebendo, eu tenho que beber. Não se amolde a isso. Não se conforme com este século, mas transformai-vos pela vossa renovação. Como é que eu transformo a renovação da minha mente? Eu buscando a Deus em oração, lendo a palavra, obedecendo a Jesus. Aí eu vou saber qual é a perfeita vontade e agradável a vontade de Deus. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abandone, não se conforme com este mundo, com este século. O mundo diz: bateu, levou. Jesus fala, Mateus 18: perdoe 70 vezes 7. Você tem que pautar, sustentar a sua vida na palavra de Deus.
A palavra de Deus é o nosso único manual de fé e prática. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Se submeta à palavra de Deus, povo de Contagem. Escute com atenção. Hoje pode ser o teu último dia de vida. Você não sabe o dia de amanhã. A palavra de Deus diz, Provérbios 27:1 diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia produzirá. Tiago 4, versículo 14, que diz: não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? A vossa vida é como uma nuvem que aparece por um pouco e depois desaparece. A nossa vida é passageira, só estamos de passagem. É aqui que você escolhe aonde você vai passar a sua eternidade. É aqui nessa vida. Hebreus 9:27. Está ordenado o homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Depois disso, segue-se a prestação de conta.